Muito bem, irmãos. Tome seu assento. Nós temos alguns objetivos nesta manhã, como por exemplo, falando do profeta Abacuque, saber que Abacuque fez questionamentos a Deus e estes questionamentos estão relacionados, na verdade, a eventos que Abacuque ele não conseguia enxergar de fato, não era uma visão muito nítida, né? Entender que o profeta entrou em oração até obter uma resposta diante de tudo aquilo que o Senhor estava naquele momento agindo, e compreender que apesar de não satisfazer os interesses de toda a nação, a resposta de Deus ela acabou serando o coração do profeta. Queridos irmãos, Abacuque, seu nome significa abraço amoroso ou lutador. Segundo os escribas, o profeta era de origem levita. Quando a gente vai estudar, e eu pergunto, alguém estudou? Alguém leu? Um irmão apenas? 2, 3, 4. Quando levantar a mão, levanta assim. Um dia o pastor disse assim: não levanta meio braço, levanta o braço, né? Então, quantos minutos você levou para ler o livro? 20 a 30 minutos. A irmã, quantos minutos demorou para ler o livro? A senhora? 20 minutos. Sim. Se você fizer uma leitura rápida ou uma leitura progressiva, onde você vai lendo devagar, em 10 minutos você consegue ler. 10 minutos. Agora, meditar você vai levar uma vida inteira. Ontem eu tive um momento salutar com a família, né? Eu gosto de ser pai. E engraçado é que ontem a minha filha acordou e disse assim: pai, hoje é o aniversário das bonecas. Eu disse para ela: muito bem, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar um bolo. Ser pai é muito bom, né? E depois de todo o momento que tive com a minha família, aí comecei às 8 horas a estudar a lição. Lições que eu já apliquei já até nos cursos. E pasmo você, quando era 00:30, eu estava terminando. Mais ou menos 00:33. Fui dormir, já era mais de 1h da manhã. Tudo isso para entender quais são os desígnios de Deus para esta manhã. Nós vamos, quando estudamos o livro de Abacuque, nós vamos entender que Abacuque, ele dá a entender que ele era uma pessoa que era envolvido nos cânticos de Jerusalém. A Bíblia não diz, né, pelo menos o livro que carrega o seu nome não fala claramente, mas o que dá a entender é que ele era levita. Porém, nós não temos como afirmar isso, porque por ser levita, então a sua genealogia ela tinha que ser escrita no livro. Por quê? Porque tanto os rabinos da época ou os próprios judeus, eles levavam isso muito a sério. Então, por ser levita, obrigatoriamente nós vamos encontrar em outros livros a genealogia, ou pelo menos o nome do pai. Mas você vê que no livro de Abacuque isso não é mencionado. Então não podemos afirmar, mas podemos destacar que ele era um levita. Da maneira que o livro é escrito, da maneira que nós vemos
né, o desenrolar das coisas que nós temos as informações do próprio livro. Então, o livro nos dá pouca informação de Abacuque. Se realmente ele era um levita, né, é curioso não vermos menção da sua genealogia, o nome do seu pai. Abacuque, ele muito provavelmente ele foi contemporâneo de 2 outros profetas. Quem pode me dizer o nome de um deles? Vocês que leram. Abacuque foi contemporâneo de quem? Número 1, diga assim comigo: profeta Jeremias, né? E o segundo, profeta Sofonias. Sofonias, inclusive, é o tema da próxima lição de número 10, o próximo domingo. Então, a época de Abacuque, ele ficou muito conhecido porque era a época do rei Josias, né? Rei de Judá, reino do sul. Deixa eu dar uma nota aqui para vocês, importante, principalmente para você que está anotando. Nós sabemos que nessa época de Abacuque, o reino do norte ele já não existia, né? Já mais ou menos, vamos calcular aqui e dizer aos irmãos que há um século atrás, né? Por todo o desenrolar, pelos estudos que já fizemos nas semanas que passaram, né? O reino do norte aqui ele já não existia. Então, o livro de Abacuque ele é também um livro que podemos considerar como um livro profético mais incomum. Por que incomum? Porque o fato que ele se dirige ao povo de Judá é de uma maneira bem diferente, né? Porque o livro, na verdade, ele vai se resumir no quê? Vai se resumir num diálogo entre ele, Abacuque, e Deus e Abacuque, amém? Então Abacuque ele viveu em tempos que destacamos aqui na lição bíblica como tempos difíceis. Não eram tempos como nós já aprendemos nas lições anteriores de alguns profetas que estavam vivendo um momento muito bom, um momento onde víamos a prosperidade na vida do povo, um povo temente. Veja que muitas pessoas estavam vivendo de modo em que havia uma deteriorização moral e espiritual da nação de Judá. Para você ter uma ideia, o povo, algumas pessoas estavam sofrendo também injustamente. Parece que lendo e destacando aqui esses pontos salientes aqui, parece que nós estamos mostrando que igual os dias do profeta Abacuque, eles são semelhantes aos nossos dias também. Nós estamos vivendo dias onde a moral, a vida espiritual, ela está decaída. As pessoas, para apenas lembrar você que talvez esteja me assistindo agora, depois de um bom tempo, você pode observar que num passado não muito longe, a espiritualidade das pessoas está tão caída que as pessoas, ao invés de curtir uma festa, elas transformam a festa num apelo. Você, como eu, deve ter contemplado as festas de carnavais, que no meu tempo eram onde as pessoas iam para clube cantar marchinhas quando eu não era ainda cristão. Você veja que isso se transformou numa festa imoral, onde as pessoas andam nuas, mostrando a sua sensualidade, e não se bastasse apenas isso, elas tentam agora provocar, né, a ira da fé das pessoas, como nós vimos em muitos lugares, né, pessoas se portando como uma pessoa de Cristo, né, tentando ilustrar aquilo e desmoralizando a fé das pessoas, ridicularizando a fé das pessoas, né? Outro feito, nós vimos uma pessoa vestida
como na mitologia grega, né, vestido de vermelho, dizendo que era o inimigo, Satanás, e puxando um homem que estava semelhante aos dias que Jesus viveu, que Jesus iria para o Gólgota e ali ser crucificado, arrastando aquele homem, dizendo que o inimigo ele era maior do que o nosso próprio Jesus. Então você veja aonde chegou o nível espiritual do homem. Os dias de Abacuque são bem semelhantes a estes, né? Provocação. Então note que isto também ocorre nos nossos dias, justamente nesse período. E não só isso, você vai observar que o livro de Abacuque, nós vamos encontrar que no meio deste momento, desse cenário, Deus ele dá respostas a tudo isso. Será que não estamos vivendo também as respostas que Deus está dando? Será que Deus não está dando uma resposta diante desse cenário de uma pandemia? Você observa que o homem ele decaiu tão espiritualmente, que o homem ele ama mais as coisas. Eu estou colocando a mão aqui nesta pedra para demonstrar que o homem está tão apegado às coisas do que na verdade deveria estar apegado a pessoas. Quando eu falo apegado, eu estou falando de uma aliança. O homem ele já não vive mais no círculo familiar. O homem deixou de amar o próximo como a si mesmo deveria amar, pelo menos. Agora o homem ama mais as coisas do que as pessoas. Então, os 2 primeiros capítulos, né, de uma maneira mais específica, são trocas que nós vamos enxergar nitidamente, trocas de respostas entre o profeta e Deus. Como por exemplo, mais ou menos assim, o profeta, ele, da maneira que ele fala, ele reclama. Então o profeta ele reclama 2 vezes, e aí ele ouve Deus 2 vezes, e aí nós vemos que diante dessa reclamação dupla, dessa ação dupla da resposta de Deus, o profeta ele vai orar uma vez. É o que se destaca nestes primeiros 2 capítulos. Então, os 2 primeiros capítulos é de se observar que a fé do profeta, ela parece estar assim meia perturbada. Ele fica inquieto. Ele fica tentando entender o que na verdade não está muito nítido. Mas o capítulo 3, veja que mostra que a fé do profeta, ela vai de maneira triunfante. Ela praticamente ela se destaca, ela sai do chão e ergue o profeta. Existe algo poderoso neste livro que eu gostaria de destacar. Uma das coisas que eu ouvi da minha mentora esses dias, que ela mencionou, e eu gostaria que você que gosta de tomar nota de algumas coisas, anote isso. O segredo para a sobrevivência diante dos problemas. Vamos repetir juntos o segredo para a sobrevivência diante dos problemas. Abacuque tem estas respostas. Talvez você que esteja me assistindo vai entender bem que todo o livro de Abacuque ele fala do segredo de sobreviver. Nós na verdade estamos sobrevivendo diante de tantos problemas que temos. Tantos problemas, muitos problemas. Tem pessoas que desistiram de Cristo por conta do problema. Mas aqui está nesta manhã alguns que têm sobrevivido diante dos problemas. Então, para entendermos um pouco mais dos dias de Abacuque, precisamos voltar na história e saber como era, né, o processo, a vida das pessoas. Então, quando a gente passa a ler, nós vamos entender, isso está em 2º livro de Reis.
você vai encontrar justamente os dias que Abacuque estava vivendo. Segundo o livro do Reis, capítulo de número 22 e capítulo de número 23, se você puder deixar aberto na sua Bíblia, eram os dias de um rei menino, chamado Josias. Josias, ele vai assumir o trono com apenas 8 anos de idade. Naquele tempo, o trono, ele era passado de filho, e o filho já herdava por conta do pai, e assim ia sucessivamente. Então Josias aqui, ele assume o trono com 8 anos. Claro, ele havia, isso é notório, que havia um mentor, uma pessoa que estava ao lado dele, orientando ele, tentando mostrar como deveria ser. E é assim o desenrolar da história. Quando Josias, ele completa 16 anos de idade, está registrado o seguinte: ele passa a ter o desejo de buscar e conhecer quem era Deus. E aí, quando ele completa 20 anos, ele começa a eliminar toda a idolatria que havia sido imposta pelos outros sucessivos. Vamos ler. Josias é mencionado em 2 Reis, capítulo de número 22. Vamos ler. Irmão Flávio, leia os primeiros 10 versículos do capítulo 22. Depois, do verso 11 ao verso 20, irmã Fernanda. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaias de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safá, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safá, e ele o leu. Então o escrivão Safá veio ao rei, e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safá, o escrivão, fez saber ao rei
Muito obrigado. Estes eram os dias de Abacuque. Veja que Josias, ele, quando completa a idade de 20 anos, ele se preocupa. E naquele tempo, a palavra que nós conhecemos hoje, temos ela, né, encadernada. O livro de Moisés e todos os outros livros, ninguém sabia onde estava, havia se perdido. Ninguém sabia, e havia um desejo ardente do rei em buscar a Deus e servir a Deus. Tanto é que quando o sacerdote ele descobre, né, que embaixo de uma pedra havia um vaso, e era muito natural naquele tempo esconder os rolos dos livros que eram escritos por papiro ou através da pele de animais, era colocado dentro de vasos. Eles acharam o livro da lei, e quando leram, quando terminaram, está escrito e registrado que no momento em que a lei está sendo lida, era como se ela estivesse sendo lida pela primeira vez. E quando o rei ele termina de ouvir, ele rasga suas vestes, ele fica indignado com a situação espiritual da nação, ao ponto de se humilhar na presença de Deus, porque ele sabia que a ira de Deus, irmão, ela é inevitável. Veja que no capítulo 23, Josias ele vai renovar a aliança que deveria haver desde o início de tudo. Então está escrito que ele dá ordem aos anciões de Judá, ele sobe a casa do Senhor com todos os homens de Judá, todos os sacerdotes. O interessante é que ele faz saber a lei a todos, ele lê a lei diante de todos. E quando ele faz isso, irmão, ele toma uma iniciativa. Ele começa a tirar todos os postes ídolos que havia sido colocado em anteriores gestões que haviam. Ele manda arrancar, ele manda destruir todos os ídolos, ele manda tirar tudo aquilo que estava diante do lugar que é somente de Deus, porque ele queria ver a purificação, ele queria ver o povo voltado, porque Josias ele se preocupava em levar o povo a ter um cuidado com a palavra de Deus e a sua vontade. Mas nós vamos ao ponto de ler um pouco mais sobre o reinado de Josias, nós vamos ver que o povo ele estava vivendo superficialmente tudo. Pergunto a você, não estamos vivendo justamente este quadro? Antes da pandemia, as pessoas estavam vivendo desta maneira. Pastor, por que o senhor afirma isso? Porque depois da pandemia, porque eu estou dizendo depois da pandemia, porque nós já estamos vivendo o final dela, ela está agora caindo, a curva está caindo. As pessoas se revelaram que eram. Cadê aquele povo que fazia barulho? Onde estão? Onde estão as famílias que serviam a Deus? Cadê os cooperadores que serviam ao Senhor? Você vai entender que eles viviam só superficialmente, não eram profundamente servindo a Deus. Por isso que Deus insiste conosco e sempre vai insistir, que nenhum de nós pode viver, irmão, de aparência, superficialmente. Deus não está preocupado com o tecido, Deus está preocupado com o interior, porque quando Ele trata o interior, o exterior se torna aparente. Os dias, o reinado de Josias era justamente isso. O povo vivia de maneira superficial, não tinha um comprometimento. E sabe o que acontece, irmão? Ninguém engana a Deus.
Você pode enganar o pastor, você pode enrolar a tua mulher ou o teu marido, até enganar os filhos, enganar na empresa o patrão, a patroa, você pode até enganar os vizinhos, mas você jamais vai poder se esconder de Deus, porque Deus conhece a nossa intenção do nosso coração. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração. Quer dizer, você já viu que os instrumentos humanos, eles parecem que se igualam a essa conjectura que faço assim? Você veja que a mãe, quando ela está agora, né, na gestação, os instrumentos que o homem tem criado, consegue penetrar a pele sem fazer nenhuma incisão, consegue ver a forma. Irmãos, a ciência está tão avançada como nos diz que Daniel profetizou, que a ciência se multiplicaria, que hoje é possível fazer reparos no feto ainda em plena gestação. O homem consegue com instrumentos invadir ali a bolsa, fazer reparos ali. Já houve cirurgias de coração, outros tipos de cirurgias que eu não tenho aqui escrito para mencionar, mas essa eu posso mencionar, que é uma mais famosa. Irmãos, veja onde está a ciência. Agora, irmão, Deus, Ele não precisa de instrumento para enxergar aquilo que o instrumento que o homem criou não pode enxergar, que na verdade é o fundo do saber da tua alma. O que a tua alma pensa, o que a tua alma deseja, Deus, Ele faz divisão através da sua palavra. A palavra de Deus ensina isso, e Ele olha lá dentro e Ele sabe. É por isso que em cultos Deus faz apelos, irmão. Em cultos Deus usa homens que estão comprometidos com a palavra e com Deus, e Ele às vezes muda. Ele chega com a palavra e Deus diz: não é essa aqui. Ele tem comprometimento com a verdade, então Ele fala o que na verdade Deus quer que Ele diga. E tem pessoas que, como o povo de Judá, um povo chamado por Deus, nós fomos chamados por Deus. Eles tinham a palavra, nós temos também a palavra, mas vejam que eles viviam de maneira vergonhosa. O que nós aprendemos lendo a história nos dias de Abacuque é que a lei, a palavra, ela era distorcida. Não é o que nós estamos também vivendo nos dias de hoje? As pessoas, como por exemplo, um dia uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu tomo vinho porque Jesus tomava vinho. E eu disse assim: olha, pelo amor de Deus, não fale isso. Você não conhece nem a Bíblia e nem a história, e nem tampouco o costume da época. Eu não estou falando nem pela palavra, estou falando porque eu conheço os dias históricos, eu conheço a história. Não é nem pela palavra. É melhor você dizer que você toma vinho porque você gosta de tomar, mas não colocar e até se assemelhar a uma heresia o que você fala. Porque Jesus não tomava vinho alcoólico. Se eu explicar para você como era feito o vinho naquele tempo e mostrar historicamente como era, você vai chegar à conclusão que realmente não havia a mínima possibilidade, nem naquele momento do milagre que houve naquelas talhas de madeira ou talhas de pedra, que era costume de muitos ter em casa, daquilo que ser o vinho alcoólico que nós conhecemos hoje. É por isso que às vezes, irmão, eu fico meio nervoso com algumas coisas que eu ouço, porque eu nunca perdi o meu tempo, irmão, ficando sentado perdendo tempo. Eu sempre aproveitei o meu tempo sentado para aprender a palavra de Deus, e isso você não vai aprender em qualquer lugar, porque hoje as pessoas, infelizmente, elas estão preocupadas em quê? Elas querem uma palavra de autoajuda. Eu prego palavra de autoajuda, mas tudo tem um momento.
Porque eu creio que a palavra de autoajuda ela não vai te ajudar. Ela vai ajudar se a palavra de autoajuda mostrar que é a ajuda do alto que vai mudar a sua vida. É diferente. Mas as pessoas estão correndo aí desenfreadas, querendo palavras de vitória. Não, irmão. A palavra de vitória ela está no comprometimento que você tem com Cristo. Já viu aquela caixinha da promessa? Devia ter a caixinha das responsabilidades. Porque para cada promessa que Deus vai cumprir na sua vida, você precisa ter comprometimento com Ele. Então, você vai observar, lendo o livro de Abacuque, que a lei era distorcida, até mesmo porque os que desejavam andar segundo os seus preceitos, eles, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não poderia pregar dessa maneira que eu estou falando aqui para vocês nos dias do rei Josias e dos dias de Abacuque. Sabe por quê? Eu seria criticado ao ponto de agirem até com violência contra a minha vida. Pergunto eu, não estamos vivendo esses dias? Pastor, mas estão chegando ao ponto de... Não, irmão, às vezes a pessoa ela não age com violência agredindo alguém. Às vezes ela age com violência quando ela julga, quando ela fala murmurando do que ela não sabe. Um dia eu preguei um dos sermões mais abençoados que Deus me deu numa igreja, e um presbítero, ele estava reunido com alguns irmãos da igreja na casa dele, porque ele estava fazendo um reparo, e ele começou a criticar a mensagem que eu havia pregado na Santa Ceia do Senhor. Mas ali havia um crente comprometido com Cristo, e ele disse: eu vou contar para o meu pastor tudo que você está falando dele, porque isso não se faz. Eu aprendi com este homem, se eu não estou entendendo alguma coisa, ou eu estou indignado com alguma coisa, eu tenho que procurar a pessoa e não fazer o que você está fazendo. Um membro de uma igreja ensinando um presbítero que deveria ser exemplo, porque ele não conhecia a Bíblia, ele achava que conhecia a Bíblia, ele não conhecia história. Irmão, graças a Deus, quando Deus me dá a bondade dele, a misericórdia dele, ele me empresta esse lugar para que eu possa ser boca dele. Eu procuro trazer a palavra de Deus, mas com consistência, não superficial como todos fazem, na grande maioria. E às vezes isso leva as pessoas a ficar indignadas, sabe? Porque o pecado, ele incomoda quando alguém prega contra ele. Estamos vivendo esse cenário. E um dia meu tio, que é pastor, o presidente da obra missionária lá em Pernambuco, ele disse para mim, quando eu ainda nem pensava em estar ocupando esse posto que hoje eu ocupo, ele disse para mim: filho, um dia as pessoas vão ficar revoltadas pela palavra que Deus vai colocar na tua boca. Mas ele me deu um conselho: não se preocupe com isso. E eu já vivi dias assim. Sabe por que eu estou de pé? Porque temos compromisso com esta palavra. Ai de mim se eu não tivesse comprometimento com esta palavra. Você já pensou sair de um culto depois que eu preguei a palavra e dizer assim: meu Deus, será que era tu mesmo me usando? Que isso? Eu não posso ter dúvida, eu tenho que ter certeza. Agora, quem recebeu, faça uso. As práticas daquele povo de Judá eram práticas de homens mentirosos. Eles lançavam mentiras, tudo para se beneficiar. Até as autoridades, pasme você, elas eram subornadas. Havia, talvez você possa perguntar, mas não havia um sistema judiciário, não havia juízes na época que pudessem agir com justiça? Havia, mas eram juízes corruptos, vendiam sentenças, tudo
girava em torno do quê? Do dinheiro. Ei, os nossos dias são diferentes. Então, veja o porquê da preocupação de Abacuque, irmão. Abacuque estava muito preocupado. Abacuque, ele chega a mencionar, e eu destaco aqui esta preocupação de Abacuque, para você que quer anotar. Uma das preocupações de Abacuque era: por que um Deus santo? Eu disse um Deus santo. Ele permitia que o povo continuasse a desonrá-lo de maneira como eles viviam, mentindo, subornando, sabe, vivendo num sistema corrupto. Foi aí que Deus mostrou ao profeta aqui os babilônicos, a Babilônia. Lembra o Império Assírio que nós aprendemos em lições anteriores? O Império Assírio estava definhando, na verdade, a força dos assírios estava acabando, porque lembra que Deus estava tratando com eles? Então os babilônicos estavam crescendo à medida que os assírios estavam definhando, e Deus justamente vai usar o inimigo, os babilônicos, dizendo que eles iriam invadir Jerusalém, como sendo um instrumento de Deus, um instrumento de castigo e de disciplina para o povo de Judá. Veja que só que no momento que Deus dá essa resposta para Abacuque, lembra que eu falei dos dois questionamentos, dos dois momentos que ele pergunta para Deus, que ele questiona, Deus dá duas respostas também, Deus responde e ele vai orar. Abacuque aqui, ele não estava entendendo a resposta de Deus. Por que, pastor, que ele não estava entendendo? Porque veja que essa resposta que Deus dá para ele, ele vem agora com uma pergunta. Ele vai perguntar assim: como é possível? Olha como mudou agora a pergunta dele. Como é possível um Deus tão justo como o Senhor é? O Senhor é um Deus justo, é um Deus reto. Como o Senhor, que é um Deus tão santo, o Senhor vai usar uma nação que era uma nação perversa, como eram os babilônicos, para castigar uma nação menos perversa, como era o povo de Judá. Veja onde vai os pensamentos. Ele praticamente, ele olha a situação e diz assim: tudo bem, Deus, eu até entendo que eles têm que ser punidos, mas o Senhor vai pegar uma nação pior do que eles para punir? Como é lógico isso? Aí Deus responde. Deus deixa evidente aqui, claro, para Abacuque, que tanto Judá como Babilônia seriam juntas punidas por tudo que estavam fazendo. Eu vou repetir o que eu estou falando. Tanto Judá como a Babilônia seriam julgadas e punidas no tempo certo, no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está de olho em tudo. Deus está olhando tudo. O interessante é que o profeta conseguiu agora enxergar uma coisa que você precisa entender nesta manhã. Ele conseguiu enxergar que através dessa punição havia o amor de Deus através desta punição. Geralmente isso não é enxergado, porque quando olhamos para Deus só enxergamos um Deus que é amor, um Deus que ama, mas ao mesmo tempo é um Deus que corrige quem Ele ama. É como um pai e um filho, porque veja bem, como é que um filho vai ser corrigido? Por um pai que ama.
porque a correção vem por quem tem cuidado. Quem não corrige não ama. O fator predominante que temos por respaldo é o próprio Deus. Veja que Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 12. O que está escrito aí? Versículo 6, se eu não me estou enganado. Quem achou? Pode. Hebreus 12, verso 6. Deus corrige a quem Ele ama. Deixa eu te perguntar uma coisa: você tem entendimento que Deus te ama? Você tem entendimento que Deus te ama? Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida? Então Deus te ama. Só que esse amor não está condicionado em Ele fazer aquilo que você quer. Está condicionado em você entender que a partir do momento que você também ama a Deus, você vai fazer o que Ele quer. E o que Ele quer, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa para mim. Se ela é perfeita, ela está fora dos meus parâmetros, porque eu não sou perfeito. Mas a partir do momento que eu entendo que é bom e que ela vem de quem é perfeito, ela vai agradar a minha vida, porque eu estou para agradar a quem é perfeito e justo e perfeito. Então, para finalizarmos aqui, Abacuque, ele está andando agora pela fé no capítulo 3, não por aquilo que ele via, mas por aquilo que ele cria. Abacuque está vivendo agora promessas ao invés de explicações. Lembra de algumas mensagens que eu já trouxe, que algumas pessoas se questionam, ficam perguntando para Deus: por que Deus? Mas Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor levou fulano? Por que o Senhor fez Beltrano, permitiu que Beltrano perdesse isso? Irmão, nós não precisamos questionar Deus. Nós precisamos crer em Deus, crer que Ele está no controle de tudo. E se Ele está no controle de tudo, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele sabe o meu amanhã, sabe o meu depois e o que vai acontecer. Então eu prefiro ficar nesta condição, como Abacuque está fazendo aqui. Abacuque está vivendo a promessa, ao invés de explicações. Lembra mais ou menos do que viveu Asaf no Salmo 73? É justamente o que nós precisamos viver. Em vez de ficar olhando para o ímpio, olhando para as pessoas que não servem a Deus, que não têm compromisso com Deus, nós precisamos olhar para a palavra e para o cumprimento dela na nossa vida. Não importa se o ímpio está prosperando, não importa se o ímpio está alcançando, até parece que nós estamos fazendo tudo errado, mas se estamos fazendo a vontade dele, nós estamos no caminho reto. Então Abacuque está vivendo agora promessas e não explicações. Mas irmão, existe um segredo aqui no livro de Abacuque, porque essa pergunta me veio: o que levou Abacuque a sair lá do vale? O vale geralmente ele é rodeado por muitas montanhas, então o vale é a parte mais obscura. E era justamente o que Abacuque estava vivendo. E a pergunta vem: o que levou Abacuque a sair lá do vale e agora está lá no cume da montanha? Três coisas que jamais podem faltar na vida de quem serve a Deus. A primeira delas, diga assim comigo: oração. Número 2, visão. E número 3, fé. Então diga comigo: oração, visão, fé.
olha o que eu vou destacar para você aqui, que eu tomei nota. Oração. O profeta, ele começou a orar ao Senhor e não mais a questionar. No momento que ele questionava, ele discutia com Deus, tentando entender o que é. Então veja que no momento que ele passa a orar, ele passa a entender. E qual foi o resultado? A sua oração logo se tornou em quê? Em adoração e louvor a Deus. Veja que ele orou porque ele tinha ouvido e entendido a resposta de Deus. Ele orou porque ele tinha contemplado a grandeza de Deus no meio de toda aquela situação. Ainda que o povo estivesse afastado de Deus e Deus viesse com a punição, ele começou a enxergar o que muitos às vezes não enxergam: um amor de um Deus tão grande. Ele orou também porque ele queria ver a obra de Deus bem sucedida, avivada, para que a sua própria fé fosse acrescentada. Abacuque também orou para Deus, para que Deus mostrasse o que? A sua misericórdia. Ele cria que Deus era misericórdia, e ainda que fosse mostrada no tempo futuro, mas ele queria ver um amor de um Deus que é um pai, que ama, mas corrige porque ama. Número 2, visão. Veja que na visão, nesta segunda disciplina, em forma de cântico, Abacuque parece estar relembrando algo que acontecia e era natural: a marcha de Israel quando eles iam subir para adorar a Deus. Veja que ele descreve o seu Deus, o Deus de Isaac e de Jacó. Ele mostra diante das suas palavras que Deus é o Deus da glória e se revela na criação e na história. Ele é o Deus vivo, no qual todos nós precisamos crer. Ele é o Deus de poder, que pode comandar os céus, a terra, o mar. Ele é um Deus de vitória, que conduz o seu povo ao triunfo. E portanto, o número 3, essa terceira disciplina, é a mais magnífica das disciplinas, porque Abacuque encarou o fato assustador que a sua nação seria invadida pelo inimigo, seria punida, e ele sabia que muitos entre os povos, muitos, eles iriam ser cativos, outros seriam mortos, mas ele sabia também que diante daquele quadro, Jerusalém ia ser destruída, tudo ia ser destruído, tudo seria devastado, a terra seria devastada onde Judá estava. Mas ele declara na sua palavra que ele continuaria confiando no Senhor sobre qualquer circunstância. Enquanto tudo à sua volta parecia desabar, pela fé ele olhou para o alto, ele enxergava: ainda que a figueira não floresça, ele estava enxergando a misericórdia do Senhor sobre todos, sobre todos, sobre todos. Ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, andar pela fé é isso. Eu vou repetir o que eu estou falando para você. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas, Abacuque ele diz: todavia
eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. É se concentrar na grandeza e na glória de Deus, e não na circunstância da nossa volta. Abacuque cria que mesmo o povo um dia sendo levado cativo, ele estava crendo que Deus era poderoso um dia para restituir o povo de volta, dar a oportunidade ao povo para adorar, para refazer tudo que era necessário ser feito. Sabe, irmãos, eu poderia falar outras coisas aqui nesta manhã, mas eu quero finalizar falando sobre uma coisa que li sobre justamente esse tema. Campbell Morgan, ele vai dizer que a nossa alegria, ela é proporcional à nossa confiança, e a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento que temos de Deus. Abacuque nos ensina a encarar nossas próprias dúvidas, a encarar os nossos problemas, mas com honestidade. Nós precisamos ser honestos, ao ponto de dizer a Deus aquilo que achamos, aquilo que pensamos de fato. Nós não podemos orar em vãs repetições como aprendemos. Nós precisamos ter um diálogo com Deus na nossa oração, ao ponto de entendermos que vivemos e servimos a um Deus é tão sublime, tão maravilhoso, que Ele é poderoso a nos levar a entender todos os seus planos. Nós servimos a um Deus que ama a cada um de nós. Eu espero que esta lição de Abacuque, irmão, te aproxime de Deus como você nunca viveu. Você possa ver Deus não como um carrasco, não como uma pessoa que não tem propósitos, mas que você possa ver Deus a partir de hoje de uma maneira como Abacuque via. Abacuque enxergava e conseguiu enxergar aquilo que nós precisamos enxergar. Nesta manhã eu quero reiterar o que já tenho aprendido com a palavra de Deus. Deus, Ele te ama. Romanos capítulo de número 8, se eu não me engano, o versículo 28 diz assim, diz que Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que servem a Deus. Então entenda nesta manhã que Deus, embora tudo ao teu redor não esteja da maneira que você pretendia, não esteja da maneira que você queria, mas há um propósito de Deus para tudo isso. Você entregou a sua vida a Ele, você confiou nele, você colocou tudo na mão dele, a sua vida de fato está na mão dele mesmo, a sua família está na mão de Deus. Então descanse, pare de questionar, pare de reclamar. Talvez você não entenda que Deus te deu um maior escape da tua vida, porque talvez sem esse problema, talvez quem esteja me assistindo e ouvindo a conclusão dessa revista e não conhece a Deus, nunca se entregou a Deus, vai falar: esse pastor está maluco. Mas de fato eu creio que talvez o problema que você está vivendo hoje foi justamente a solução que Deus encontrou para te poupar de um mal pior que poderia estar agora acontecendo. Porque eu não entendo os propósitos de Deus, e Deus não precisa me explicar nada. O que eu preciso fazer é continuar
confiando nele. Fiquemos de pé. Vamos orar. Oh, aleluia. Bendito seja O nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus, por este tão grande amor. Estamos hoje aqui reunidos aprendendo um pouco mais sobre a tua palavra, e Abacuque nos ensina, e temos aprendido o quanto precisamos, meu Senhor, ter compromisso com a tua palavra, a termos um relacionamento, Senhor, em oração, crendo na tua visão e agindo pela fé a cada dia, Pai. Pai, nos ajuda a vivermos como Abacuque viveu, Senhor, ainda vendo tudo diante de nós, um quadro, como estamos vivendo no Brasil, Senhor, aonde parece que não há solução e não há esperança, ainda que a videira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia nós precisamos confiar no Senhor e entregar a nossa família ao Senhor, entregar os nossos problemas ao Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Ainda que esta pandemia tenha vindo, Senhor, como uma punição para estes que estão vivendo fora dos teus propósitos e dos teus desígnios, nós cremos, meu Deus, que haverá momentos em que a igreja glorificará o teu nome. Nós cremos que estamos vivendo no centro da tua vontade. Nós não queremos te questionar, ó Deus, nós queremos louvar o teu nome, adorar a ti, embora tudo esteja de uma maneira, meu Senhor, que não temos compreensão, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Venha abençoar o nosso Brasil, Senhor, venha abençoar a nossa nação, Senhor, venha abençoar a nossa igreja, o teu povo, independente, meu Senhor, de quem sejam, de quem estão, meu Senhor. O importante é que servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, e estamos querendo ver, meu Senhor, nestes dias, um grande derramamento do teu Espírito, aonde o coração de muitos serão transformados, edificados, para que ocorra, meu Senhor, aquilo que é tão desejado. Ah, Pai, a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que esta palavra, Senhor, venha edificar a todos aqueles que estarão recebendo ela. Que esta palavra venha mudar, meu Senhor, transformar o conceito de muitos que estão, meu Senhor, talvez, meu Senhor, vivendo momentos semelhantes a estes. Que a tua palavra, ela venha edificar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória ao nome de Jesus. Amados,